40 versículos. Mas tudo se fala da fé, onde ele escreveu, trouxe memória dos irmãos, para eles não desfalecer a fé naquele tempo presente. Então trouxe memória deles, para que eles meditassem, irmãos, e saber que o mesmo Deus que foi com os do passado estava com eles ali, com os irmãos hebreus no presente. E o mesmo Deus que está aqui conosco também, que fez uma obra bonita na nossa vida, e chamou cada um nesta graça, e tivemos entrado nela pela fé. Estamos servindo a Deus pela fé, e entendemos que a obra que Deus fez na vida de cada um, só Ele poderia fazer, irmãos. Só Ele poderia trazer cada um de nós, limpar daquilo que nós carregávamos do velho homem, da velha mulher, que era do pecado, e nós não tínhamos força. É como alguém que está num lodo, né, como está no Salmo 40, tirou-me num charco de lodo, né, e firmou os passos na rocha. É dizer, nós queríamos, é como alguém que está no lodo, que quanto mais ele quer sair, mais ele vai afundando. E só Deus que pode trazer quem está lá. Santo Senhor, às vezes os pais, mãe, o pai, e o filho, às vezes é que nasceu aqui, veio para a religião, mas pega uma certa idade e vai embora, irmãos, e se infiltra lá, e ele se torna cego de vez. Vê os pais vindo para a igreja, mas para ele é como se nada está vendo. Mas Deus chega, irmão, no tempo certo, converte o coração, abre os olhos, chama na graça. E um primo, na época do saudoso irmão dele, se infiltrou na bebida, a cirrose tomou conta. Estava naquela situação. E ele veio congregar aqui ainda na outra casa, e Deus usou o saudoso irmão dele, naquela palavra, o cego de Jericó. E começou a pregar. E naquela pregação, Deus abriu o olho dele espiritual. Quando saiu lá fora, ele falou: se eu soubesse, eu tinha dito antes. Abriu o olho dele espiritual. Glória ao nome do Senhor. Mas não é, irmão, que é um tempo para todas as coisas. Aí Deus chamou ele, pouco tempo levou embora, mas salvou. E aquele que Deus tem de salvar, Ele vai salvar. Glória a Deus. E ninguém vai dizer. O pai, a mãe tem preocupação, irmãos, e a vida conselho, fala, mas entra por aqui, sai por outro ouvido. Mas quando Deus fala no coração, está falando. Não é assim, amados? Quando Deus fala conosco, então saímos aqui nesta noite cheios de fé, sabendo que não estamos esquecidos diante de Deus. Deus tem acompanhado nossos passos, a nossa vida, até santo é o Senhor, você lá deitado, Ele conta as batidas do teu coração à noite, você respirando, glória, a tua vida está viva. Apaga no sono, que se Deus não despertar no outro dia, vai embora. Por isso que o salmista falou: acordei porque o Senhor tem me sustentado. E não é assim, irmão? Quando apagamos a noite do sono, de vez em quando acorda na madrugada, vai na oração. Mas é o Senhor que espera. E hoje Deus manda esta palavra para nós, irmãos, fazendo-nos lembrar o que Ele fez lá atrás, no passado,
Se nós continuar lendo, vai ver que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados no fogo, mas o fogo não teve poder contra a vida deles. Falou de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas os leões não teve poder contra a vida dele, porque eles acreditaram em Deus. E se irmão, nós estamos aqui, é porque nós acreditamos em Deus. Acredita ou não acredita? Glória a Deus. Esse glória é a resposta de você acredita em Deus. Glória a Deus. Não vemos Ele é invisível, mas sentimos Ele dentro do nosso coração. É um Deus vivo, não é como os deuses que falam no Salmo. Irmãos, que tem ouvido, não ouve, tem boca, não fala. Tem mão, não apalpa, tem pé, não anda. Precisa alguém remover. É feito às vezes de uma madeira, outro faz de prata, outro faz de ouro. Irmãos, e o que faz de madeira, uma parte faz com Deus, a outra ele leva o fogo, o outro ele faz o móvel, e alguém se dobra diante daquilo, e ele não tem resposta, não ouve, não fala, para mover do lugar tem que pegar aqui e levar, mas o nosso Deus, ele anda nas nuvens. Ele passeia dentro do teu coração. Glória ao nome do Senhor, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, que revelou a palavra na última hora aqui, e está falando com a tua alma. Eu sou o teu Deus. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. E é o mesmo Deus, amados. Ele criou o fogo, então, quando os servos de Deus foram lançados, ele criou a força do fogo. Quando o povo foi passar, não tinha passagem. Moisés clamou a Deus, e o Senhor falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas como marchar um grande mar? E o povo desesperado, olhando para trás dos egípcios, com aqueles cavalos e a roda dos seus carros. Mas o Senhor falou com Moisés: o que tem na mão, Moisés? A vara, estende para o mar. Glória a Deus. E Deus mandou um vento de uma parte de outra, e aquele vento abriu um caminho na roda. Glória a Deus. E para entraram pela fé. Irmãos, água de um lado, água do outro, e o povo passando. Os egípcios, quando chegou, viram o caminho e também entraram. Mas o caminho era para o povo de Deus. Glória a Deus. E o que Deus criar na tua vida é para você. Amém. Não é para o teu inimigo. Glória a Deus. E eles entraram, e quando o povo atravessou do outro lado de lá, então, irmão, Deus deu uma ordem, e o mar engoliu os egípcios, os cavalos, e depois Israel viu eles boiando na praia do mar. Santo. Deus foi glorificado. Glória a Glória ao nome do Senhor. Então é o Deus que nós estamos servindo. Pouco versículo. Ora, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador do que eu busco. A irmã fala, não fala, eu não tenho fé. Como é que você não tem fé? Você dobra o teu joelho e não fala com Deus? Não é uma fé? Veio aqui, dobrou o teu joelho, fez uma oração, falou: Senhor, manda a tua palavra. Glória a Deus. Amém, Senhor. E o pregador vive em comunhão com Deus. Aleluia. Para Deus revelar um assunto, para ler, mas o que vamos pregar? Pregamos pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a Bíblia não pode ler de Gênesis, Apocalipse, mas precisamos da profecia, precisamos ter o conhecimento. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmão, o conteúdo, o mistério que
E Paulo dizia também que ele não procurou saber nada entre os coríntios. Ele chegou anunciando a Jesus Cristo. Por isso que é bom ele não saber nada. E Deus revela a palavra vem. Irmãos, e Deus vai falando, e algum quer falar, parece que o irmão ouviu a nossa conversa. O irmão que está pregando não ouviu, mas o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, estava no teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Estava do teu lado, que nem naqueles povos, e ainda no primeiro dia da semana, já tinha se manifestado na ressurreição, e os anjos falou para Maria Madalena, as mulheres que foram lá, a quem buscar Jesus Nazareno, já ressuscitou, não está. Ide, como ele vos disse, para a Galileia, e diga para Pedro, que ele vai lá diante de vós. E ela saiu, irmão, meio assustada, foram lá, anunciou para eles, mas eles não creram nas palavras dele. E no mesmo dia, dois vai caminhando no caminho de Maús, no mesmo dia, triste, porque, irmãos, eles não tinham entendido ainda que o Senhor haveria de ser morto, ao terceiro dia ressuscitado, e depois ele subiu ao céu. E eles, tristes, o mesmo Senhor aparece do lado, e os olhos deles estavam como que fechados, e o Senhor falou: que palavras vocês estão trocando aí? E por que vocês estão tristes? O Senhor viu que eles estavam tristes, e um nome Cleópatra lá falou: só tu peregrino aqui, não sabe as coisas que tem sucedido nesse dia em Jerusalém? E o Senhor, como nada, irmão, falou: paz. E eles falaram: Jesus, a respeito de Jesus Nazareno, varão poderoso, em obras, em palavras, profeta, nós esperávamos que ele ia remir Israel. Mas hoje é terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que as mulheres foram lá e falou que viram anjos e anunciou que ele vive. Glória a Deus. E o Senhor, então, nessa conversa, a tristeza já tinha ido embora. Santa E quando o Senhor chega, a tristeza vai embora. verdade. E ele, então, chegaram na aldeia, o Senhor fez capitular, e eles falaram: fica conosco. Por isso que está escrito lá: muitos não sabendo, hospedaram anjos, e eles não sabendo, hospedaram o Senhor Jesus. Glória a Deus. Chamou o Senhor, porque o dia já estava indo, o Senhor entrou, irmãos, e eles deram prioridade para a visita, dar graça, pegaram o pão e dar graça. E o Senhor pegou o pão, que era a visita, e partiu, deu graças. E quando o Senhor partiu, os olhos dele se abriram. Foi o partir do pão. É depois da palavra que se vai enxergar aqui. Glória a Deus, amém. Abriu, partiu o pão, os olhos dele se abriram. Conheceram que o Senhor desapareceu. Glória a Deus. E voltaram à alegria. É verdade que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E depois o Senhor apareceu por os 11 lá. E porta fechada. Estavam reunidos, o Senhor apareceu. E eles ficaram meio apavorados. E o Senhor falou: sou eu mesmo. Pega aqui, ó. O espírito não tem carne, não tem osso. Mandou eles apalpar. Sou eu mesmo. Santo é o Senhor. Como ele estava presente quando contaram, ele não creu. Só se ouviu. E o Senhor apareceu lá novamente e mandou Tomé que pegasse no furo do carro, porque ele falou: se eu não pegar um,
no furo do carro, no furo da lança, não creio. Tem alguns assim, irmão. Precisa o Senhor aparecer de uma forma para ele crer. Mas seja a forma que precisar aparecer, Deus vai aparecer para você crer. Glória a Deus, aleluia. E apareceu de uma forma, numa outra hora, e aí vem aqui, Tomé, coloca o dedo aqui, agora você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E bem-aventurados somos nós, irmãos, que ao ouvir da palavra de Deus entrou o dom de crer, e nós estamos servindo a Deus pela fé e não por vista. E você está aqui nesta noite pela fé, e pela fé você vai alcançar o que você tem para alcançar. Glória a Deus, É a aleluia. palavra que Deus manda nesta noite. Nunca desfalecemos da fé, irmão. Esta fé ela é verdadeira. Muitos dizem eu tenho fé, e até vezes alcançam uma cura da carne, alcançam alguma coisa, mas quando vem uma prova, vem uma guerra, vem um problema, irmãos, a fé vai embora, já não crê mais em Deus, mas você com prova, sem prova, com enfermidade, sem enfermidade, você está aqui dando Glória glória. a Deus, aleluia. E dizendo, Deus é bom. Quantos irmãos, a vendo é como visitar. A prova entrou de fogo nos filhos, entrou na enfermidade, mas está orando, está dizendo, Deus é bom. Não abandona o Senhor por nada, não deixa o Senhor por nada. Quantos que vieram, irmãos, e logo foi embora, mas você está aqui na presença de Deus, servindo a Deus com essa fé maravilhosa, e Deus me diz, a tua fé ela é verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Não é uma fé malograda, é uma fé verdadeira, como está no Salmo 46. Glória a Que Deus. pode acontecer o que aconteceu no mundo, virar de ponta cabeça, e vir o que vier, irmão, você vai estar firme no Senhor. Glória a Deus. Se um dia essas portas fechar, você vai reunir na tua casa, na oração, e se precisar ir para as cavernas, como foi no passado, mas lá Deus vai estar junto, vai visitar. E um dia essas portas vão fechar mesmo. Deus já deu uma passada, fechou por um tempo, só por uma bactéria que vem do mundo inteiro. Mas vai chegar um dia que essas portas vão fechar. Nós sabemos que vamos alcançar, irmãos, os que vai ser na outra, dos que vão vir depois de nós. Mas os irmãos, a palavra de muitos anos cumpriu, vem cumprindo, e a palavra da profecia que está sendo pregada hoje também vai cumprir. Passe dia, passe meses, passe ano, mas vai chegar a perseguição desta obra. Mas a fé que Deus colocou dentro do teu coração, essa ninguém vai arrancar. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Pode aceitar, pode bater, pode levar na prisão, pode fazer o que quiser fazer, irmão, e você vai achar, será que eu vou aguentar? Vai ser o dia que Deus vai te revestir mais. Glória a Deus, aleluia. Revestir mais. Que o homem de si mesmo ninguém suporta, ninguém aguenta nada. Mas o homem cheio de Deus, ele enfrenta qualquer circunstância da vida. Então, o povo de Deus não deve se preocupar, porque conforme o tempo, conforme a prova, conforme a luta, vem a preparação de Deus. E conforme vier, então será a preparação de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Então, está aqui essa palavra nesta noite, irmão. Saia daqui hoje cheio desta fé. Que Deus está junto contigo, Ele está do teu lado, o fogo não vai te queimar,
a água não vai te afogar. Glória ao nome. Se você sai numa prova de fogo, o Senhor te diz, eu já tenho visto para tirar o calor do fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória E a vai entrar com glória na tua Deus. vida. Jesus. Entrar com providência de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então é impossível, irmãos, agradar a Deus sem ser. Santo é Deus. Aquele que Aleluia. se aproxima de Deus, ele é que ele existe e é galardador do teu gosto. Você veio buscar o Senhor nessa noite. Sim, Senhor. Nessa última oração, eu vou passar aí no teu banco. Glória a Deus. E a abandanação. Aleluia. Dá glória gostoso. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica de coração. Porque o mundo festeja amanhã. A festa do mundo. Mas nós estamos aqui nesse pequeno espaço. E Deus deu boca para me glorificar o nome dele. Um festeja aqui, outro festeja ali, porque estão ainda na carne, mas você está no Espírito. Glorifica a Deus nesta noite, porque através da tua glorificação, eu estou entrando na tua vida hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo que tem muita coisa hoje aqui, mas eu não vou além. Fala, Senhor. Aleluia. Mas eu sinto tão pequeno, eu sinto que tem profundidade, Glória a mas eu Jesus. sinto tão pequeno que eu não consigo entrar nesta profundidade. Glória a Deus. Mas com o tempo, irmão, Deus vai dando que precisa vir na igreja. Mas o que Deus põe hoje aqui é esta parte, a fé na tua vida. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Junto vamos agradecer.